lado, olha lá. Radicais livres são espécies que não têm carga. Por exemplo, ó, isso são radicais livres, ó, espécies sem carga. O que é um eletrófilo? É aquilo que tem afinidade por elétron. Ou você diz, é uma espécie que tem um déficit de elétron. Por isso, ela é um eletrófilo. Então, ela tem déficit de elétron. Confere. Imagine que você tem um cátion que eu vou chamar de A e que ele vai se aproximar de B, que tem um par de elétrons disponível e é, portanto, um ânion. Muito bem. Quando A se aproxima de B, forma-se uma ligação entre A e B. Vamos admitir isso, tá bom? Mas note o seguinte, que o A, como era um cátion, ele não contribuiu aqui com nenhum elétron. Só o B contribuiu. Então, você diz que esse cátion, ele aceitou um par de elétrons para estabelecer uma ligação. Ele aceitou um par de elétrons. E esse aqui contribuiu com um par de elétrons. Um aceita e o outro contribui com um par de elétrons. Esse que tem déficit de elétron é o eletrófilo, que nós vimos agora, que é o nosso cátion. Confere? Lembre-se que na cisão heterolítica, deixa eu lembrar para você, ó, forma-se um cátion e forma-se um ânion. Confere? Cátion e ânion. Muito bem. Esse cátion, ele é um eletrófilo. Por quê? Porque ele tem afinidade por elétron. Ele tem déficit. Se ele encontrar numa reação, depois que houve a quebra, se ele encontra uma espécie com par de elétrons disponível, ele pode se unir a essa espécie, formando essa ligação. Isso aqui a gente chama de ligação dativa, quando um dos átomos contribui com um par de elétrons. Muito bem, o que é um nucleófilo? Seria assim, é aquele que tem afinidade por núcleo. Na verdade, é só para fazer uma alusão ao fato de que o núcleo é positivo. Então, eu gosto de algo positivo, eu gosto de coisa negativa. Afinidade por negativo. Então, eu sou positivo, certo? O eletrófilo é positivo. Deixa eu tirar isso daqui para não confundir aqui com a palavra elétron. Então, eletrófilo é aquilo que gosta de elétron. Nucleófilo é aquilo que gosta de núcleo. Como o núcleo é positivo, o nucleófilo é negativo. Confere? O nucleófilo tem elétron ou elétrons disponíveis. Então, olha só. Lembra dessa historinha que eu contei aqui para você, né? Enquanto os cátions são eletrófilos, os ânions são nucleófilos. Vamos imaginar o contrário agora, né? Digamos que eu tenho aqui um ânion, portanto, eu tenho um par de elétrons disponível, e que esse ânion encontra um cátion. O que vai acontecer? Esse ânion pode se juntar com esse cátion. Esse par de elétrons, quem contribuiu com esse par de elétrons? O A. Então, veja, o A ele é um nucleófilo e ele contribui com um par de elétrons. Então, enquanto os cátions são eletrófilos, os ânions são nucleófilos. Mas eu também posso dizer que o ânion, como ele contribui com um par de elétrons, olha, contribuiu com um par de elétrons para formar a ligação. Muito bem. Um químico chamado Lewis criou o seguinte conceito também. Toda espécie que, ao formar uma ligação, ela aceita a par de elétrons, ela é um ácido, segundo Lewis. Portanto, todo eletrófilo é um ácido de Lewis. O que é um ácido de Lewis? É uma espécie que aceita a par de elétrons. Então, se os eletrófilos são cátions, e os cátions, quando reagem, aceitam par de elétrons para formar ligação, os cátions são eletrófilos e são, portanto, ácidos de Lewis. Agora, veja o nucleófilo. Ele contribui com um par de elétrons. Para Lewis, isso aqui ele chama de base. Então, é uma base de Lewis. Portanto, o ânion é um nucleófilo. Portanto, o ânion é uma base de Lewis. Ácido de Lewis é aquilo que aceita um par de elétrons. E base de Lewis é aquilo que pode contribuir com um par de elétrons para formar uma ligação. Para finalizar, então, eu digo, os eletrófilos são cátions. Todo cátion é um eletrófilo. Então, se eu escrevo Br+, eu tenho um eletrófilo. O carbono, quando está positivo, inclusive assim, ó, ele é chamado de
carbônio. Carbônio ou carbônio, tá? Carbônio ou carbônio. O termo mais correto seria o quê? Carbônio. Mas alguns livros trazem esse termo, algumas provas, carbônio, também chamado de carbocátion. Então, o que é um carbocátion? Eu posso dizer, é um eletrófilo, é um ácido de Lewis. Os nucleófilos são os ânions. Os nucleófilos são os ânions. Então, quando eu escrevo Br negativo, eu estou me referindo a um ânion. Se o carbono tiver negativo, olha, eu posso dizer que isso é um carbânion. Carbânion é negativo. Cuidado, carbônio, que é o termo mais correto, é positivo. Muito bem. E o que são essas moléculas aqui? O que é isso aqui, Cancela? Olha só, eu falei que eletrófilo é uma espécie que tem déficit de elétron e que ela pode aceitar par de elétrons, certo? Como o boro, ele só tem 3 elétrons na última camada, ele só faz o quê? 3 ligações, não é isso? Aqui o flúor está contribuindo com 1. Então, o boro pode aceitar mais um par de elétrons para estabelecer uma quarta ligação. Quem aceita par de elétrons é um ácido de Lewis, é um eletrófilo. Ele pode aceitar um par de elétrons. Quer dizer, se o átomo central não completa o octeto, essa molécula tende a atuar como um ácido de Lewis. Veja aqui o alumínio, da mesma família do boro, tem 3 elétrons aqui, ó. Aí ele forma as ligações, não é isso? Ele não completou o octeto, então ele pode aceitar um par de elétrons. Então, toda molécula em que o átomo central não completa um octeto, ao formar sua estrutura, o trifluoreto de boro não completou o octeto boro, e o cloreto de alumínio, o alumínio não completou o octeto. Resultado, essas moléculas, elas tendem a ser o quê? Eletrofílicas, ácidos de Lewis. Algumas moléculas, ao contrário dessas duas aqui, ó, elas têm elétrons sobrando. É o caso da água, é o caso da amônia. O oxigênio tem par de elétrons disponível na camada de valência. Então, eles não têm déficit, pelo contrário, eles têm elétrons disponíveis. Logo, eles são nucleófilos. Logo, eles também podem ser chamados de bases de Lewis. Era isso aí. Um abraço. Até a próxima.